antes de ter a sua empresa, antes de ser uma empresa de web design, de tráfego pago, gestão de mídias. Ele já foi jardineiro. E a minha história, na verdade, ela começou um pouco antes dos anos 2000. Eu, como a Kelly falou, né, meus pais eram caseiros e eu trabalhava como jardineiro. E quando chegou ali, ano de 95, 96, a internet deu uma explodida aqui no Brasil, eu lembro que eu trabalhava no jardim e eu também consegui um emprego desse temporário, aquelas Sei. coisas de julho. Uhum. E eu trabalhei o mês inteirinho no jardim e também lá para poder juntar uma grana para poder comprar um computador. Sim. E aí eu comecei a navegar pela internet, eu achei uma maravilha. A internet basicamente para ficar vendo sitezinhos, não tinha vídeo, não tinha nada, porque era... E aí eu tinha um amigo que também trabalhava como jardineiro, só que ele tinha conseguido fazer uma faculdade de ciência da computação. Sim. E aí ele estava fazendo um trabalho de conclusão de curso, falou: Júlio, eu precisava de alguém para pintar umas telas para mim, eu sei que você gosta de desenhar e tal. Eu falei: ó, eu acabei de comprar o computador, não sei muito bem se eu consigo, mas posso tentar ajudar. E aí ele me apresentou o Photoshop. E eu falei: poxa, eu gosto de desenhar aqui, gostei do Photoshop, eu gosto de internet, o que eu posso fazer com isso? Sim. Posso fazer web design. Sim. E aí eu então decidi fazer web design, só que eu não tinha grana. E eu então teve uma amiga que estava montando um empreendimento e ela falou: preciso de um site, que era tudo muito novo. E eu então comecei a fazer um curso em Taubaté e com o dinheiro que ela me pagava do site, eu falei: eu vou fazer o curso e meu projeto de conclusão do curso vai ser o seu site. Sim. E aí eu consegui fazer o curso e comecei então oficialmente aí nessa área no ano 2000. Foi muito difícil começar, mas graças a Deus eu consegui uma pessoa muito boa que me ajudou demais, que foi a dona Marina. Ela me deu uma oportunidade, me chamou para fazer o site. Foi o primeiro site, acho que foi o primeiro site em Flash, totalmente em Flash, de Campos do Jordão. Era uma tecnologia que na época era super nova, hoje não se usa mais. O meu maior desafio foi alguém que trabalhava no jardim sozinho, que começou a empreender sozinho. E de repente tinha que fazer gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Aí foi muito difícil. Porque você começou na sua casa, né? Na minha Então casa. era só você. Quando foi que você resolveu abrir um ponto físico, que você teve a ideia de alugar um local para poder mostrar a sua empresa? Legal, foi até mais ou menos o ano de 2010, eu trabalhava exclusivamente com sites, Google Ads e e-mail marketing. E aí começou aquele boom, né? O Facebook já tinha sido lançado antes, mas o Facebook, o Twitter na época, o Instagram ainda não. Mas eles começaram a ser muito procurados, as empresas, na verdade, queriam saber como elas podiam aproveitar isso, como elas podiam aproveitar isso como potencial de marketing. E eu comecei a estudar, participei de alguns simpósios, comecei a correr atrás disso e falei: opa, tem um nicho muito legal aí. Não dá para fazer site e essas coisas que são um pouco mais automatizadas, gestão de mídias, que é um negócio muito mais dinâmico. Foi aí que, em 2011, eu tive que abrir realmente uma empresa e tive que começar a contratar pessoas. E de lá para cá, graças a Deus, o negócio foi crescendo. E hoje a gente acabou se tornando especialista em tráfego pago para a rede de hospitalidade. São hotéis, pousadas e restaurantes. Sim. A gente também atende o mercado corporativo, então grandes construtoras ou coisas mais business a gente atende. Então você acabou nichando Nichando. isso para essa área de hospitalidade, que foi que você criou mais experiências, né? Por estar aqui, né, em Campos, é uma Isso. cidade no eixo Rio-São Paulo que tem essa veia de hospitalidade e enfrenta muitos desafios. Sim. A gente tem sazonalidade, a gente tem uma série de questões que fizeram com que a gente aprendesse a lidar com essas situações. E todo o mercado brasileiro tem essa dificuldade. Sim. Tanto que hoje a gente atende clientes em Paraty, em Itacaré, em Alagoas, em Maceió, em Fortaleza, em várias cidades do Brasil. E hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Não. Né? Qualquer lugar você pode atender, você pode ter cliente, né? O céu é o limite. E é curioso você ter falado isso, porque, por exemplo, hoje, mais da metade do nosso quadro de funcionários é online. Como foi o seu primeiro impacto quando você contratou uma pessoa para lidar com tudo isso, ensinar, confiar, delegar? Como que foi o seu sentimento ali? Foi muito difícil. Foi extremamente difícil. Por quê? Eu gosto muito de detalhes. Eu sou muito apegado em detalhes, eu fico muito atento a como foi feito, por que foi feito. Até um dos lemas da Webs não basta funcionar, tem que ser bonito. Sim. E eu sempre pegava muito no pé das pessoas por isso. Então eu tive que fazer cursos mesmo de desenvolvimento pessoal para entender que muitas vezes aquilo que meu funcionário fez, o cliente dele gostou e deu resultado. Não foi do jeito que eu faria, mas funcionou.
Mas demorou anos para eu poder quebrar essa barreira. Foram anos assim me dedicando a essa questão de entender que não era do meu jeito, mas também funcionava. Legal. Então eu acho que essa, para quem parte do empreendedorismo solo e vai para constituir uma empresa, Sim. essa é uma das primeiras barreiras que a pessoa precisa entender. Sim. E a gente acha que o nosso jeito só é certo, né? Exato. Isso eu acho que é uma característica que todo mundo que começa a ter uma equipe sente. E Sim. depois a gente tem que se adaptar ao jeito das outras pessoas também. E as outras pessoas também fazem melhor que a gente. Sim. E depois, com o tempo, o que a gente quer? A gente quer começar a contratar pessoas melhores que a gente, porque a gente vê que é bom ter alguém ajudando as funções que a gente tem no dia a dia. É porque, por exemplo, se você é aquela pessoa que centraliza tudo e você não dá oportunidade, ou a pessoa vai até certo ponto e você pega para fazer, você começa a virar aquele cara que faz tudo, mas não faz nada. Eu sou muito daquele time que acha que você precisa conhecer um pouco de cada coisa. Para que você saiba o que eles estão fazendo bem feito. Mas você precisa dar liberdade. Porque senão você vai ficar assim, aquele cara que você tem uma empresa e você hoje com, sei lá, 6, 7, 8, 10 funcionários, você trabalha mais do que quando você está sozinho. Sim, aí com não certeza, faz sentido. não faz sentido. Não faz sentido. E também a gente precisa saber um pouco de cada coisa para saber pedir, eu falo, né? A gente Exato. precisa saber pedir. Então a gente vai pedir o que a pessoa vai fazer, mas quem vai entender do assunto é a pessoa. A gente não precisa saber de tudo, né? Não. Para você chegar ao ponto de nichar, né? Só um tipo de trabalho. Foi difícil para você essa aceitação de saber que você não conseguiria atender todos os públicos, ou foi fácil para você? Isso é mais leve hoje, que você precisa estudar somente uma área? Então, na verdade, como foi? A transição foi difícil. Porque a primeira coisa que quando alguém vai fazer uma transição como essa, ela pensa é o seguinte: nossa, mas se eu afunilar, eu vou deixar de atender uma fatia do mercado. E se não tiver, e se acontecer isso, e se faltar, e se não der certo? Mas na verdade, quando você nicha, quando você entende que aquilo que você faz naquela área é muito bom, ou é relativamente bom, ou você sabe que você está entregando um resultado positivo, você fala, bom, os clientes que estão aqui estão gostando, eles estão indicando mais clientes dessa mesma área. Tá fazendo sentido. Então você começa a focar, porque tem coisas que, primeiro, são mais apaixonantes para mim, o tráfego pago para a hospitalidade é mais apaixonante, porque eu gosto do desafio de entender quem é a pessoa, de entender a sazonalidade daquele local, de entender como eu vou chegar naquele nicho. Mas foi uma mudança de chave assim, a primeira coisa que veio é um pouco de receio. Poxa, eu vou limitar um pouco o meu alcance. Mas para a gente foi a melhor coisa que a gente fez. Legal. Porque chegou no momento também que acabou se tornando fácil a decisão, porque a gente viu que, sei lá, 85% dos nossos clientes são da hospitalidade. Aí eu falei, já não faz mais sentido a gente buscar outras coisas. Aí tem que arriscar, né? Como o empreendedorismo. Todo o empreendedorismo, do começo ao fim, a gente sempre está se arriscando, né? Sempre. Sempre. E a gente tem que confiar que a gente pode vencer. Exatamente. Você precisa entender os resultados, você precisa olhar números para você ter decisões mais assertivas. E foi isso que a gente fez. A gente foi numa toada e a gente começou a falar, poxa, mas olha, esse cliente da hospitalidade me indicou esse cliente, tem cliente que está com a gente, como eu disse, há mais de 20 anos nesse segmento. Então você começa a identificar que, poxa, esse trabalho que eu faço aqui ele é relevante. Os parceiros que nos indicam estão satisfeitos porque as pessoas que foram indicadas falam, poxa, que legal, não tem nenhum problema, tudo funciona bem, estou tendo resultado. Então você começa a analisar tudo isso e você fala, poxa, eu acho que esse é o caminho para a gente seguir. Mas é difícil, o apego é muito difícil. Então, difícil. nós fazemos isso, nós até estamos pensando no futuro afunilar um pouco mais os serviços oferecidos até para ficar um pouco mais específico, mas hoje a gente entende que essa ajustada que a gente deu já fez toda a diferença. Bacana, já fez toda a diferença. Bacana. E além de empresário, né, o Júlio, quem é o Júlio? Bom, o Júlio, ele é marido da Jéssica, Maravilhosa. Eu sou cristão e nós gostamos muito de atividades outdoor. A gente está no lugar certo, né? Sim. A gente gosta de acampar, a gente gosta de fazer trekking, hiking, corrida de montanha, corrida de rua, mountain bike. A gente participa do Letap, esse vai ser o nosso 4º ano participando do Letap. Então a gente gosta muito de atividades outdoor, assim, tudo que é natureza é o que a gente gosta de fazer, até para ter esse equilíbrio na mente. Bacana. De você, de segunda a sexta, você tá ali muito focado em dados, em números, em tela. Como é para você ter essa performance, né? Que muitos empresários ainda não têm isso, poder focar o trabalho em certo período da semana e também poder ter esses momentos de atividades do que gosta de fazer, né? Então isso para mim veio com um aprendizado dolorido, porque como é que funcionava, né? Como eu estou há muito tempo nesse caminho, nessa jornada, quando eu comecei, gente, não tinha... Eu trabalhava com e-mail.
Então o cliente manda uma demanda no e-mail, tá tudo bem, tá lá no seu e-mail. A hora que você chega de manhã, você vai ver aquela demanda. E aí, naquela gana de você querer resolver, de que você queria atender, eu sempre fui muito preocupado com isso, eu fiquei com a cabeça tão ocupada que eu tive burnout. Aí eu tive aquele Acabou shutdown afetando a mesmo. saúde. Isso afetou totalmente a saúde. Tive tipo um burnout mesmo. Eu lembro que eu tive uma época que eu fiquei com uma alergia, que meu rosto, meu corpo saiu uma coceira muito forte. E tinha aquela sensação de burnout que é o quê? Você não tem vontade de simplesmente fazer nada. Tinha dia que eu entrava no carro para ir trabalhar e eu queria ir dirigindo até acabar a gasolina, mas não queria ir trabalhar. E eu não recomendo isso para ninguém, assim, ficar nessa toada. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, eu preciso mudar. Sim. Eu vivia fazendo fisioterapia, eu vivia com dores, eu falei, chega. Aí eu falei, eu preciso ter tempo para essas coisas. A gente esquece que se a gente não estiver bem de saúde, se a gente acontecer isso que aconteceu, por exemplo, eu poderia, graças a Deus, eu consegui sair disso até que rapidamente. Sim. Mas eu poderia ter caminhado para uma depressão e para algo pior. Então a gente precisa, assim, ter horários para as coisas e tem que ter horário porque a gente gosta de fazer. Porque senão, infelizmente, a gente acaba indo para um momento em que sua cabeça está tão ocupada que é difícil aprender. Sim. É difícil guardar informação, é difícil criar coisas novas. Quem trabalha com design, como é que eu vou fazer para criar? Né? Como que vai criar Você cansado? precisa de inspiração, você precisa da mente fresca. Então, nesse momento eu falei, não, não dá mais. Aí foi duro para mim, mas gente, não esperem um burnout chegar. Já comecem a organizar, definam no seu contrato quais os horários que vocês atendem e tenham paciência, assim, as coisas. Na verdade, a gente tem que educar o cliente Educar o também, cliente. colocar a nossa regra, né? Sim. Porque você não é robô, você não vai conseguir fazer tudo. Eu sempre falo que às vezes, hoje eu me vendo naquela época, eu era como um adolescente. Porque adolescente sabe que você dá a dica para o adolescente, você fala, não faz isso porque eu já fiz e não deu certo. E ele não discute porque ele fala, não, eu preciso saber. Hoje, se eu pudesse dar dica para mim daquela época, eu ia falar, não faça isso que não vai dar certo. Sim. Mas às vezes a gente fica meio rebelde. Não, mas dá, mas eu aguento. Gente, é importante, a gente tem que ter um equilíbrio entre trabalho, entre lazer e família, principalmente. Quando eu trabalhava no jardim, que eu estava lá cortando grama, limpando o canteiro, eu jamais imaginava, por exemplo, eu ia estar hoje num Prime Visita. Sim. Então, o que eu digo, e parece que aquele super jargão de nunca desistir é uma grande verdade. Mas não é só não desistir, é você buscar o conhecimento, é você ir atrás daquilo que você quer fazer, é você entender o que você quer fazer. Isso foi uma coisa muito legal para mim. Eu fiz faculdade, eu me formei em web design, quando eu já trabalhava com web design, para mim foi bom, porque eu já sabia o que eu queria. Depois eu fiz pós-graduação na PUC em influência digital, áreas que eu gosto. Então o que eu digo é, você não deve desistir, mas você precisa se capacitar, você precisa entender o que você quer para o seu futuro, de preferência uma coisa que você tenha prazer em fazer pelo resto ou por muito tempo da sua vida. Então é não desistir, se capacitar, seguir em frente, buscar um bom parceiro para te ajudar na sua empresa, para que ela possa crescer, e pelo menos a parte administrativa, a parte de contabilidade, você fica sossegado. Isso é muito bom. E não parar nunca, Mads. Não parar nunca, crescer e seguir em frente, que é muito bom. Não parem, sigam sempre em frente. Dificuldade vamos ter, né? Isso não tem como. Não tem. Mas a dificuldade, ela tem que vir para ser aprendizado, para que a gente possa vencer medos, vencer novos desafios e sempre fazer melhor. Exato. Júlio, muito obrigada. Imagina, foi muito meu. legal saber um pouco da sua história. Legal. Obrigado pela confiança também em poder te ajudar aqui na evolução da sua empresa e pode contar com a gente sempre. Eu fico muito feliz, muito obrigado. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Valeu, gente. Obrigado.